Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 6 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o ex-prefeito de Santos, o engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete: multa para quem joga lixo na rua. Na Folha de São Paulo, Dilma mantém tendência de queda e rivais não sobem. No Estadão, greve afeta 3,9 milhões. Metrô continua parado hoje. No Santa Portal, Santos confirma empréstimo de volante Souza do Cruzeiro. No site do BocNews, Avenida Perimetral terá fiscalização de avanço de sinal. No G1, Santos e região, corpo de zelador é identificado e transferido para São Paulo. E no portal da UOL, 3 linhas do metrô de São Paulo param. Grevistas impedem a abertura de estações. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e o município de Santos é o 5º em desenvolvimento no Brasil e no estado de São Paulo, segundo os últimos levantamentos da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN. Esse levantamento é baseado em índices educacionais, de saúde e também de desenvolvimento econômico, especialmente de geração de emprego e renda. E é interessante que esses dados se referem ao ano de 2011. E vale o registro de que em 2005, segundo o nosso colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que esteve recentemente aqui no programa, participando do Jornal em Foque, um programa que contou inclusive com o diretor executivo da Agência Metropolitana, Marcelo Bueno, Rodolfo Amaral trouxe um dado muito interessante. Em 2005, no início exatamente do governo do nosso convidado de hoje, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, Santos estava na seguinte posição: 135º lugar em termos nacionais pelos índices da FIRJAN, ou seja, no lugar de número 135. E também estava em 95º em termos estaduais, no mesmo ano de 2005. Em 6, 7 anos, portanto, em 2011, Santos saltou do lugar de número 135 para 5º em termos nacionais e também para 5º em termos estaduais, deixando a posição que estava no 95º lugar em termos estaduais. Isto com base em todos os indicadores de educação, de saúde e de geração de empregos. Um salto expressivo ao longo desses 6, 7 anos, de 2005 a 2011, exatamente na gestão do nosso convidado de hoje, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, que vai comentar esses índices no programa de hoje. Mas, além disso, nós vamos falar também sobre o Plano de Desenvolvimento Estratégico da região metropolitana da Baixada Santista, lançado recentemente pelo governo do estado, com uma série de metas e ações previstas para os próximos 16 anos até 2030. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de chuva durante todo o dia, mas no sábado à tarde o tempo começa a melhorar e, segundo o Climatempo, domingo será de sol. A temperatura varia hoje entre 19 e 28 graus. Para o fim de semana, a mínima pode chegar aos 20 e a máxima aos 30 graus em Santos. As ondas podem atingir no máximo 1 metro nas praias da região. E as estradas, o sistema Anchieta Imigrantes voltou a operar normalmente no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. E como a greve no metrô continua, o rodízio de veículos em São Paulo permanece suspenso nesta sexta-feira. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila.
Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 6 de junho, e recebendo hoje, com muito prazer, o ex-prefeito do município de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, também professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria, como comentarista. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, doutor Papa, falando exatamente desse levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, com relação a Santos. E exatamente no seu governo, o senhor era prefeito quando essa pesquisa em 2005 apontava Santos uma colocação, de certa forma, até ruim. Era a 135ª cidade do país, em termos educacionais, de saúde e de geração de emprego. E houve um salto expressivo para a 5ª colocação, num espaço de 6, 7 anos, exatamente quando o senhor era prefeito. Como é que o senhor recebe esses números e a que atribuir esse avanço extraordinário da cidade? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando de Maria. Bom dia, telespectadores. Bom dia, equipe aqui do Jornal em Foque na TV. É uma notícia muito boa para Santos, um índice novo, e é muito importante para os gestores públicos o trabalho com indicadores precisos que possam balizar as ações de governo. A cada dia, a cada momento, através de universidades, instituições como a FIRJAN, surgem novas metodologias, né? Santos sempre foi uma cidade com boa qualidade de vida. O nosso IDH é um IDH alto, já tradicionalmente alto, um dos melhores do país. Mas agora surge esse novo indicador, né, que vem sendo trabalhado, que mostra uma nova realidade. Mostra os elementos principais de qualidade de vida de uma cidade, além de questões ambientais, mas mostra a evolução da educação, combina a evolução da educação, que é tão fundamental para a população brasileira, com a evolução da saúde pública e com a evolução da economia local. Então é uma nova metodologia e pelo que eu pude acompanhar, estudei esses últimos dias esses números, de fato Santos, no período de 2005 até 2011, que é o último índice que foi publicado, teve uma grande evolução e, coincidentemente, uma grande evolução que é resultado da evolução desses 3 índices simultaneamente, ou seja, uma grande notícia para Santos, o que mostra que a cidade está no caminho certo, a partir de 2005, eu digo, porque o índice não apresenta os indicadores anteriores, mas foi um salto extraordinário, claro, em termos nacionais da 35ª colocação para a 5ª. Exatamente. E foram
esse salto foi sendo verificado gradativamente, ano a ano, e também, no caso do Estado de São Paulo... Da mesma forma, do 95º... Da 95ª para a 5ª colocação. Eu analisei bem a fundo os dados e a gente percebe o seguinte, que a cidade de Santos melhorou em todos os 3 levantamentos, em todos os 3 enfoques, na saúde, na educação e na geração de emprego, o que é muito bom e nos permite, inclusive, me permite, Chico, são raras essas oportunidades, fazer aqui uma homenagem às equipes, né? Claro. O trabalho realizado, o bom trabalho realizado na área de educação pela professora Sueli Maia e a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Trabalho esse que resultou na construção de 15 novas escolas, escolas amplas, modernas, escolas de primeiro mundo, né? Não são prédios alugados, não. 15 novas unidades escolares, além da reforma, ampliação, melhoria em todas as demais, que isso é rotina. As 15 novas escolas, prédio e equipes, né? Algumas dessas escolas já entrando em operação com a educação em tempo integral, que é o nosso sonho, é a meta final de todo o país que queira crescer em termos de desenvolvimento social, é ter a escola em tempo integral, sim, como acontece nos lugares de primeiro mundo. Além disso, a implantação de um programa na área de educação que eu considero a revolução da educação santista, que é o programa Escola Total. Oferecer às crianças da rede pública a oportunidade de permanecerem o dia inteiro na escola sob o cuidado dos educadores santistas. Então, isso para ficar em duas realizações mais expressivas diante de tantas outras que a professora Sueli Maia conduziu na área de educação e que ficou marcado, está registrado na história dela, na história da cidade e de toda a nossa equipe. A mesma homenagem devo render aqui ao nosso médico, profissional conceituado na cidade, Dr. Odílio Rodrigues, agora aí sofrendo na direção do Santos Futebol Clube, que é uma atividade muito mais difícil, né? Menos técnica, mais emocional, enfim. Mas o Odílio, desde o primeiro dia, trabalhando de 12 a 14 horas por dia, mantendo a sua equipe toda com dedicação integral. A equipe da saúde no meu governo, todos os médicos, os principais gestores da saúde tiveram dedicação integral e os resultados foram aparecendo. Programa de saúde da família, implantamos todo o programa na cidade, chegamos às 15 equipes que o plano previa, melhoramos as unidades de saúde, hoje as policlínicas, botamos para funcionar o nosso complexo de saúde da Zona Noroeste. Não é apenas um hospital, Fernando, é um hospital, um pronto-socorro adulto, um pronto-socorro infantil, o primeiro da história da cidade, público, especializado em crianças, um ambulatório de especialidades e um NAPS, é um complexo de saúde instalado, bem construído na Zona Noroeste de Santos, que trouxe mais qualidade ao serviço de saúde. Melhoramos muito na infraestrutura de exames. Veja, Chico, nós tínhamos de fato um problema grave, que eram as longas filas de espera para exames necessários para fechar o diagnóstico. Por exemplo, exames de imagem, ultrassonografias, mamografias. A mamografia existia uma fila imensa, às vezes passava de ano, não faz sentido. Impossível, difícil, Chegamos a um ponto, com as medidas que tomamos na saúde, da mamografia ser feita em 2 dias no máximo, Muitas vezes era feita no mesmo dia. Isso porque inovamos nessa matéria, arrumamos maneiras de, através de parcerias inteligentes, fazer com que a saúde pública tenha as mesmas condições estruturais que nós encontramos hoje na saúde privada. Os resultados foram chegando, Reorganizamos todo o sistema de distribuição de remédios, medicamentos, chegamos ao ponto de entregar medicamento em casa, que foi praticamente um dos últimos atos que tomamos na área de saúde. Então, a minha homenagem ao Dr. Odílio Rodrigues e à equipe. Sim. Mais uma vez, ninguém faz nada sem equipe. E também a médica Lígia, que acabou sucedendo o secretário Odílio. Estou falando no Odílio porque é o que acabou nos deixando aí no final, porque foi assumir essa nova incumbência. O Dr. Odílio, a doutora Maria Lígia Lira Pereira, que manteve o mesmo nível técnico e competência do Dr. Odílio, e a equipe inteira. E o terceiro braço dessa análise, que também foi muito bem... Geração de emprego. Geração de emprego. E aí, Chico, nós teríamos que fazer um programa para falar disso, porque Santos melhorou, inovou,
revolucionou a relação governo com o setor privado. E aí, a partir da Secretaria de Planejamento e depois, num segundo momento, na Secretaria atual de Desenvolvimento. Criamos mecanismos novos, como o Plano de Desenvolvimento do Centro Histórico, o Alegra Centro, gerou milhares de empregos no centro, as pessoas já esqueceram disso. Na área de comunicação, telemarketing, nós fizemos ajustes na legislação, criamos 11 mil empregos em pouquíssimo tempo. Então, o índice de desemprego, no final das contas, o índice de desemprego de Santos caiu muito, foi a maior queda da história da cidade. Permita um parênteses, apenas, Fernando. Em 2000, no ano de 2000, eu me lembro bem disso, segundo dados do próprio NESE, aqui da Universidade de Santa Cecília, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos, o índice de desemprego em Santos chegou a atingir 20% da população economicamente ativa. 20%. Muita gente desempregada em 2000. Em 2011, 2010, esse índice caiu para 6% da população economicamente ativa. E entre os jovens, né? Esse índice era altíssimo. 50% praticamente, né? E nesse segmento, por exemplo, você tem um espaço muito grande de jovens entrando especialmente na área de telemarketing, que são as duas grandes empresas, né? Que é a Atento e a Activity, que chegaram a Santos justamente para isso. Que é um tipo de emprego muito adequado para quem está estudando, porque é meio período. E olha, essa mudança na legislação é uma mudança pequena, simples. Diminuição que foi uma pequena, mínima diminuição do ISS, para poder igualar com o ISS cobrado em cidades de São Paulo, outras de fora até de São Paulo. Vieram para Santos a Activity e a Atento, as duas maiores do ramo. Mas não foi só nessa matéria, não. Nós inovamos também criando um centro municipal de trabalho, emprego e renda, que fica ali na João Pessoa, número 300. Nesse centro, Chico, Fernando, nós também, uma medida simples, mas acho que inteligente, nós passamos a cruzar as informações dos empregadores, dos patrões, dos empresários, em relação às necessidades que eles têm. Eu preciso contratar 2 câmeras, preciso contratar operadores, mecânicos, enfim, essas informações foram disponibilizadas à medida em que esse centro ganhou a confiança dos empresários. E na outra ponta, fizemos o cadastro das pessoas que procuram emprego. Cruzamos as informações e chegamos a um resultado extraordinário. Inclusive, o resultado que demonstrava e demonstrou claramente que muitos profissionais que buscam hoje a recolocação no mercado de trabalho não têm qualificação necessária. E muitas vezes essa qualificação é algo simples de fazer, mas a prefeitura, o poder público, precisa entender, conhecer isso. A partir dessas informações, nós começamos a promover cursos de capacitação, cursos de curta duração, de média longa de duração, em espaços simples, em parcerias com a sociedade civil, e o resultado está aí. Quer dizer, nós reduzimos drasticamente o índice de desemprego e isso tudo compôs a melhora índices do Firjan. E antes de passar para o Fernando, eu queria só lembrar o seguinte, agregar que do ponto de vista da educação, não se pode desconsiderar também, certamente isso contribuiu muito para esses dados muito expressivos obtidos pelo Firjan, com base em dados do próprio governo federal. É bom que se diga isso. Em termos de educação, a aquisição de colégios como o Santista, como a Escola Americana e também como o Colégio José Bonifácio, e na área da saúde, a aquisição pela Prefeitura de Santos do Hospital dos Estivadores. Fernando de Maria. Dentro de, Santos, obviamente, deu um salto muito grande, mas na comparação com os demais municípios da Baixada Santista, Paulo, há uma distância, assim, enorme. Né? Então, e isso, obviamente, torna Santos uma cidade modelo, mas no entorno, obviamente, cidades com vários outros tipos de problemas nesse aspecto. Né? Como gestor, que você, como foi prefeito ao longo de 8 anos, né? E para a população, somos uma região, uma única, uma só, né? Para o cidadão comum, uma região única. Quer dizer, as colocações dos demais municípios, até o Chico pode... Você tem uma ideia, Fernando? A melhor colocação após Santos, que está em 5º lugar em termos nacionais, é do município de Bertioga, que está em 283º, ou seja, no lugar 283. Bertioga. Depois Praia Grande, 370, Mongaguá, 1.680, Cubatão, 351, São Vicente, 693, Itanhaém, 560 e Peruíbe, 1908. Verifica-se, portanto, a distância, né, Fernando? É uma ilha, né,
Tanto é que, por exemplo, 45% dos empregos da Baixada Santista estão em Santos. E, é claro, isso traz um impacto também, porque é um impacto de mobilidade urbana, impacto de estrutura, que Santos, na área de educação, muitas vezes, muitas escolas, mas assim, a boa parte dos alunos não são não moram em Santos, né? Isso até falado pela própria secretária em determinada ocasião. Como, esse é o grande desafio agora, como injetar esse exemplo que acontece em Santos, espalhar isso para os municípios vizinhos, porque é uma briga muito grande, porque qualquer tipo de investimento, qualquer prefeito quer ser para a sua cidade. Claro. E aí, às vezes, não vê essa visão global, visão regional, né? Qual o desafio, o senhor como gestor público, qual o desafio para isso, efetivamente, esse exemplo poder ser multiplicado? Mas, doutor Papa, eu gostaria que o senhor respondesse essa colocação do Fernando, da maior importância, por sinal, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Neste domingo, acompanhe o jogo decisivo entre Portuguesa Santista e São Bernardo no estádio Eurico Mursa, a partir da 1 da tarde. Prestigie o futebol da nossa região. Compareça, traga a sua família. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar Ozan em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 6 de junho, e recebendo hoje, com muito prazer, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior, doutor Papa, uma colocação importante com relação à nossa região metropolitana, que tem índices muito abaixo dos índices de Santos, que são índices expressivos nesses dados do Firjan. Como fazer para tornar isso um pouco mais equilibrado, doutor Papa? Chico, eu diria que, em primeiro lugar, reconhecendo o problema. Não há solução para aquilo que a gente ainda não identifica como um problema de fato. E eu ainda não vejo, infelizmente, apesar dos indicadores, apesar das evidências, não vejo que a Baixada Santista reconheça essa imensa desigualdade econômica e que se reflete no campo social entre as cidades como um problema. Eu sinceramente não vejo, eu convivi com prefeitos, eu participei ativamente da AGEM e do CONDESB, presidi o CONDESB, e é perceptível isso. Cada cidade tem o seu mundo, vive dentro do seu mundo, busca o seu plano, as suas metas, os seus ideais, mas sem uma visão de fato metropolitana. O que você colocou é uma realidade, há uma distância enorme entre as cidades, mas social, econômica, mas ao mesmo tempo uma proximidade, uma ligação, somos um mesmo território, uma mesma comunidade, uma mesma sociedade, e não agimos dessa forma. E acho que um primeiro passo muito importante, como foi citado aqui,
foi a recém-conclusão de uma primeira etapa, né, já criticada por alguns, mas uma primeira etapa do Plano de Desenvolvimento Estratégico da região metropolitana da Baixada Santista. Recentemente o governador esteve aqui, aliás estará hoje novamente, tanto em Cubatão como em Guarujá, trazendo novas e boas notícias para São Vicente. Desculpa, Cubatão e São Vicente. São Vicente, trazendo ótimas notícias para São Vicente, para Santos, na área de habitação, na área de mobilidade, no VLT, na área de transportes, as estradas, enfim. Mas na última visita do governador aqui, eu forcei muito a conversa com ele em relação ao plano, porque o plano havia sido divulgado na véspera, né? E eu cumprimentei o governador, estimulei o governador a dar mais ênfase a essa questão metropolitana. O plano começou muito bem, né? Ele previu, iniciou... 4 eixos, né? 4 eixos, né? Mobilidade é natural, é óbvio que é um eixo prioritário na questão metropolitana. Sim. Habitação é óbvio também, para quem atua nessa área, que é uma questão que só terá solução desafio imenso, né? De forma metropolitana. O saneamento, que é um exemplo, porque o saneamento básico da região, desde a criação da antiga companhia de saneamento aqui, o primeiro formato, que foi a SBS, já era metropolitana, né? A SBS, sim, que depois se transformou em Sabesp, a partir de 1973, a Sabesp surgiu, incorporou a SBS provavelmente em 74, 75. A visão do saneamento e a gestão do saneamento sempre foi metropolitana. E é por isso que funciona, né? Porque a água vem de um município para abastecer os demais, o esgoto é coletado em vários municípios, tratado em outro e lançado em outro território. Enfim, se não houver de fato um comportamento e uma ação metropolitana, não há solução. Claro. Então o saneamento, eu diria, é o exemplo dessa matéria. E o terceiro eixo... O quarto eixo, temática é desenvolvimento econômico. E o quarto eixo é o desenvolvimento econômico, que é o grande ponto. Né? É o grande ponto. O que falta à Baixada Santista é uma integração de política de desenvolvimento. A gente disputa coisas que não deveria disputar. Santos e Guarujá já tem o porto. A alavanca da economia, portanto, de Santos e de Guarujá sempre será o porto. Negócios associados ao porto. Então temos que caminhar aí, já as coisas estão claramente definidas. Mas nós temos outras oportunidades, por exemplo, aeroportos, né? Logística e centros empresariais e novos negócios associados a aeroportos. Até hoje a Baixada Santista não saiu do lugar nessa matéria por conta de disputas. Isso está claro, tá certo? Nós temos um aeroporto já consolidado em Itanhaém, e temos um com projeto... outorga já concedida, mas parece que não. Só daqui a 2 anos é que vai funcionar. Vou chegar nesse ponto. E um projeto de aeroporto no Guarujá. Digo projeto porque é uma base militar e que deve, no futuro, se transformar num aeroporto civil de carga, de passageiros, enfim, compartilhando o uso militar. Trabalho bem feito, uma luta da prefeita Maria Antonieta, enfim. Agora, veja bem, Chico, você tocou num ponto muito importante. Além de Praia Grande também. Praia Grande também reivindica um estudo como um aeroporto de cargas. Que pode resultar no aeroporto também na Praia Grande. Bom, primeiro aí veja já a contradição. Uma região como a nossa, talvez a única do estado que não tem nenhum aeroporto, quando começa a se mexer em torno de 3. Não acho que seja esse um bom começo, né? Quando a gente pensa em melhorar o equilíbrio econômico da região metropolitana. Recentemente, o aeroporto de Itanhaém, já caminhando bem, aliás, já definido, assinado a autorização para uma concessão, porque aí sim nós teríamos um grande avanço, não apenas para o funcionamento do aeroporto, mas a oportunidade de gerar novos negócios no entorno. Itanhaém é a cidade que tem o maior território da Baixada Santista, território que precisa ser ocupado com serviços, com negócios que não agridam o meio ambiente, a área preservada de Itanhaém, e em torno do quê? Em torno desse equipamento que é o aeroporto. Qualquer cidade do mundo transforma um aeroporto num grande negócio para a região. Claro. Itanhaém é uma cidade meio que central na parte sul da Baixada Santista, né? Em termos geográficos. Quer dizer, o resultado positivo de um novo mercado em Itanhaém, claro que refletiria, né,
produziria efeitos positivos em Peruíbe, Mongaguá e Praia Grande. Praia Grande é uma cidade que avança mais, está mais próxima aqui da região central, tem uma população maior, enfim, mas no mínimo Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe teriam oportunidade, claro. Por exemplo, criando um condomínio logístico, atraindo empresas para lá. Santos não tem mais espaço, o território santista está esgotado, portanto a terra é muito cara. Itanhaém tem muito espaço disponível, terra ainda barata, o que seria atrativo para novas empresas, com boas estradas, a estrada agora duplicada, enfim. Então, esse comportamento metropolitano ainda não existe, nós temos que trabalhar muito nesse sentido, e o plano nesse sentido, Chico, ele foi muito adequado, É um ponto de partida para a gente trabalhar melhor as alternativas, de forma a equilibrar economicamente a Baixada Santista. Os demais indicadores vêm, eu diria assim, por consequência. João, você acha que dentro disso daí, como você é presidente do Condesb, efetivamente, essa relação depende também da falta de verbas ou de força que a gente tem, ou do próprio Condesb, ou isso daí efetivamente não é levado em consideração? Que também, por mais ideias que tenha, se não tiver verbas suficientes, não é nesse sentido. Bom, eu escrevi sobre isso, Fernando, na semana do lançamento do plano. Acho que foi um ótimo início, o diagnóstico está muito bem feito, e agora ele exige ações concretas para colocar em efeito, dar efeito a essas propostas alinhavadas no campo do desenvolvimento econômico. Obviamente, algumas das soluções exigem dinheiro, financiamento público, recursos do governo do Estado, recursos do governo federal, apoio, o que não aconteceu, por exemplo, no caso do aeroporto, não era dinheiro, era apoio político e não houve. Ao contrário, foi tomada uma decisão e dias depois revogada em prejuízo da Baixada, e nós ficamos quietos, todos nós, certo? Uma matéria no dia seguinte, enfim, mas não vi uma mobilização. Aí entra a falta de representação política efetiva também, né? Sinceramente, não vi uma mobilização à altura do que ocorreu com essa violência que ocorreu com a cidade de Itanhaém e, consequentemente, com a Baixada Santista. Nós temos lideranças aqui parlamentares na região, os prefeitos devem se unir em momentos como esse para apoiar a cidade, no caso que foi Itanhaém prejudicada, a classe empresarial, associações comerciais, enfim, eu não vi mobilização à altura daquilo que aconteceu. Da necessidade. Claro. Então, às vezes, não é só dinheiro, mas é sim preciso um plano também de investimentos coerentes com o que está sendo apresentado e proposto, medidas, atuação política, estarmos ligados, observando bem cada passo de cada decisão dessa para lutar por aquilo que queremos e defendemos para a região, mas também, entrando no que você perguntou, acho que chegou o momento, o próximo governo, chegou o momento da AGEM, da estrutura do sistema metropolitano, composto pelo Conselho, pela AGEM e pelo Fundo, receberem atribuições de gestão em algumas matérias metropolitanas. Vou dar um exemplo aqui. A gestão do transporte público metropolitano pode e, na minha opinião, deve ser delegada à AGEM, porque nós temos aqui uma estrutura, boa estrutura, com bons técnicos, que fez bem o trabalho, a lição de casa em matéria de diagnosticar as questões, mas agora nós precisamos a ferramenta, a caneta, para agir. E lembrando do saudoso governador Franco Montoro, as coisas acontecem nas cidades, onde as pessoas moram. Então não faz sentido, eu vivi isso muitas vezes. Você precisa fazer uma mínima alteração, um ajuste numa linha metropolitana, você tem que ir para São Paulo, você tem que convencer profissionais que estão em São Paulo. Não há necessidade mais. Nós estamos maduros o suficiente, preparados no conjunto das prefeituras através da AGEM, para gerir questões que são de interesse metropolitano. Gestão no transporte metropolitano, questões relacionadas a resíduos sólidos, que cada cidade resolve o seu problema. Tem cidade da Baixada Santista levando lixo lá para São Paulo, para Mauá. Ou seja, se não ocorrer uma mudança de mentalidade, nós vamos continuar gastando mal esse recurso
Imagine, levando os nossos resíduos para uma outra cidade de uma outra região, quando teríamos que ter solução aqui, e por aí vai, né? Como eu disse, o saneamento é a exceção, onde de fato as coisas são resolvidas aqui, ali na na Avenida São Francisco. Assim mesmo o plano prevê que 80 mil domicílios, sobretudo em áreas precárias, sejam atendidos até 2030, com obras de saneamento. Sim, esta é a parte do plano, que eu diria, Chico, que menos preocupa em matéria de cumprimento do cronograma, porque a Sabesp hoje, primeiro, o maior investimento em saneamento do país é feito em São Paulo e pela Sabesp. O programa Onda Limpa, ao final do plano, e o final do plano é exatamente o final da década, terá investido aqui algo em torno de 4 bilhões e 300 milhões de reais em redes, em sistemas de tratamento, emissários submarinos. Agora mesmo na Praia Grande começa uma nova obra, uma nova etapa do Onda Limpa de mais de 360 milhões, algo em torno disso, enfim. Recursos para avanço e para completarmos, né, universalizarmos o saneamento na Baixada Santista, existem, os financiamentos estão assinados, estão comprometidos e as obras em andamento. Até, vou dizer uma coisa, Chico, tem obra de saneamento que você não consegue fazer num ritmo maior, porque fisicamente não é possível fazer, porque há necessidade de interdição de muitas ruas, a rede, eu tenho acompanhei até o início desse ano, muito da implantação do Onda Limpa aqui na Baixada, você às vezes interdita bairros inteiros para poder fazer uma obra de esgoto. Então você não consegue fazer simultaneamente muitas frentes, porque você trava a cidade inteira, né? Mas eu acho que nessa matéria de todos os pontos, eu acho que o que menos preocupa em termos de cumprir cronograma é saneamento. E o que mais me preocupa em termos de cronograma é a habitação. Porque é nessa matéria que nós ainda estamos bem, com muitas dificuldades. Até em locais... um déficit imenso da ordem de 100 mil moradias, Fernando. Esse é o grande problema, né? A favelização no entorno, né? E assim, por exemplo, o Santos Novos Tempos, por exemplo, tem uma proposta que é uma proposta metropolitana, né? Porque falta de espaço aqui efetivamente, né? Vai haver, obviamente, uma parceria com a Prefeitura de São Vicente para efetivamente receber esses moradores que moram hoje em Palafitas. Uma parte são 1.120 famílias do programa Santos Novos Tempos serão, de fato, não diria transferidas, mas passarão a residir num conjunto novo que fica em solo vicentino, né? Fica no município vizinho de São Vicente, mas numa área próxima que com mobilidade, com boa mobilidade, com bom sistema de transporte, está na ilha de São Vicente, enfim, ocupando o mesmo território. Doutor Papa, peço licença, Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha com relação à sucessão presidencial e também falar sobre a inauguração do Museu Pelé, prevista para o próximo dia 15. Voltamos já. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também.
Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 6 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega, jornalista, professor, doutor Fernando de Maria. E neste bloco, doutor Papa, eu gostaria de começar conversando a respeito da pesquisa divulgada hoje pela Jornal Folha de São Paulo, do Instituto Datafolha. O Fernando é um especialista em pesquisas também, como responsável pelas pesquisas desenvolvidas pela Enfoque Comunicação. Com relação à sucessão presidencial. E é interessante que essa pesquisa mostra, Fernando, doutor Papa, que todos os principais candidatos caíram um pouco. A presidente Dilma caiu de 37% para 34% das intenções de voto. O senador mineiro, pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, de 20% para 19%, foi o que caiu menos. E o pré-candidato do PSB, o ex-governador Eduardo Campos, caindo de 11% para 7%, caindo, portanto, 4 pontos. Apesar da queda de todos os candidatos, enfim, os candidatos de oposição não subiram, o fato é que ainda assim teríamos segundo turno pelos dados dessa pesquisa, porque os candidatos de partidos menores, os chamados partidos nanicos, enfim, garantiriam o segundo turno. A soma de todos os candidatos chegaria a 35% das intenções de voto, enquanto que a presidente Dilma chegaria a 34%, teríamos, portanto, segundo turno. Como é que o senhor avalia essa pesquisa, doutor? Nessa altura, há 4 meses da eleição, uma queda de todos os candidatos. Bom, primeiro, Chico, eu acho que a pesquisa que vai começar a balizar a próxima eleição será a primeira pesquisa realizada depois da Copa do Mundo. Não sei, a minha impressão, não sou especialista, o especialista está aqui. É verdade. Acho que o placar ainda não foi zerado para a próxima disputa eleitoral. Mas teria a ver alguma coisa com o resultado da Copa ou não? Ou só por um momento apenas? Também, não muito, não vejo muita ligação com o resultado. É que o Brasil todo hoje está esperando a conclusão desse grande evento, que é a Copa do Mundo, para virar essa página e começar a pensar de novo normalmente, né, com vistas à próxima eleição. Veja o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo. Né? Paralisações, movimentos sindicais fora de hora, fora de data de dissídio coletivo. As pessoas precisam prestar atenção, né, nesses pequenos detalhes. Normalmente um movimento de paralisação, um movimento grevista, enfim, ele ocorre no período da negociação salarial, ele ocorre no período em que você está de fato definindo com o seu setor as bases salariais para o ano seguinte. Nós estamos vendo tudo isso acontecer de forma concentrada nessa semana que antecede a Copa. Isso mostra o raciocínio de dirigentes sindicais, o raciocínio de dirigentes também de organizações como o Movimento do Trabalhador Sem Terra, o Movimento do Trabalhador Sem Teto de São Paulo, esses movimentos todos que estão entendendo que chegou a hora, na véspera da Copa, de fazer uma grande pressão em cima de governos municipais, governos estaduais e governo federal. Juntou tudo, não há inclusive divisão partidária nem ideológica. Ou seja, é a visão que se tem de que agora é a hora de fazer a grande pressão para que os governos possam ceder o máximo. Né? Então, nós não estamos vivendo um período normal. Assim como não estamos vivendo um período normal em termos de representação desses segmentos, a própria população também está um pouco no aguardo. Né? Então, nesse sentido, é que eu diria que depois da Copa, com o Brasil ganhando, que eu espero que ganhe, espero muito, vou torcer muito para que ganhe, mas depois da Copa será um novo momento, as pessoas vão raciocinar com esse episódio. Copa do Mundo já fora da sua preocupação e do seu pensamento. Agora, é fato concreto que quem preside um país, quem governa, quem dirige um governo municipal, estadual ou federal, e chega no final do primeiro mandato, já se preparando para a reeleição. O que é a reeleição? É a confirmação. Né? Eu vejo o processo de reeleição, já disse isso aqui,
como um processo homologatório, confirmatório. O governo vai bem, confirma-se, estende-se o prazo. Para quem governa um país num ano de Copa, com tantas coisas que poderiam ser positivas ou deveriam ser positivas, com 33% apenas de intenção de voto, aí eu vejo uma clara demonstração que o governo atual vem de um desgaste muito grande, vai enfrentar a campanha, mas de uma forma muito diferente do que foram as eleições anteriores, quando havia uma aprovação ao governo e, consequentemente, o candidato do governo caminhava beneficiário como franco dessa favorito. aprovação. Isso não acontece mais, E eu também enxergo nessas últimas pesquisas que a oposição vem tendo dificuldade para crescer, bastante, muita dificuldade, por vários fatores, mas enxergo que está se fixando como o candidato da oposição, o candidato Aécio Neves. Ele está se fortalecendo a cada dia como o candidato da oposição. Quer dizer, poderia ter sido outro, poderia ser o Eduardo Campos ou até um outro. Aliás, foi quem registrou a maior queda nessa pesquisa, foi exatamente o Eduardo Campos. E acho que o Aécio está consolidado como o nome das oposições por conta da sua postura, da sua história, dos resultados que teve no governo de Minas Gerais, mas por conta da sua postura, que está fazendo, de fato, um discurso de oposição. Né? Quando não vejo isso nos demais candidatos, que sempre procuram... aliás, tem um discurso que é assim, bom, nem aqui, nem de um lado, nem do outro, vamos para um caminho diferente. Acho que esse discurso, de fato, não consolida um candidato de oposição. Eu queria ouvir o Fernando, que é um especialista em pesquisa, Fernando, e agregando o seguinte, a pesquisa mostra 30% de indecisos, incluindo aí os nulos e brancos. Surpreende? Não, porque é natural, né? Que nem o Papa comentou, o jogo só vai começar mesmo na prática para a população, tá? Esse mês é um mês fundamental para os pré-candidatos que vão ser homologados, né? Alianças, tudo esse mês é fundamental e, obviamente, essa eleição vai ter um caso final. Caso o Brasil chegue até a final, efetivamente, após a final, vão faltar 2 meses e meio, é pouquíssimo tempo para a campanha, né? Apesar de tudo ser trabalhado antes, mas para a população, ainda, à medida que... A gente sabe todas as manifestações, mas na hora H, à medida que isso for, o país for, o Brasil, a seleção brasileira for avançando, obviamente, isso é natural, vai contaminar a população de uma maneira positiva. E também tem o outro lado também, se isso não acontecer, aí é o outro lado da moeda. Enfim, e agora o que a gente vislumbra, pode ser que eu me engane, mas eu acho que a gente vai ter um número muito elevado de votos nulos e brancos nessa eleição. Eu acho que isso vai ser algo que vai chamar muita atenção, talvez aqueles cálculos, né, que os partidos costumam fazer, talvez tenham que ser refeitos, né, porque eu sinto isso, né, que a gente tem feito algumas pesquisas internas, assim, e há um descrédito muito grande em relação a classe política, que infelizmente, e isso eu acho que vai se refletir muito nesse aspecto, né? Então, eu não sei. E você, por exemplo, mudando um pouco para uma situação como Cubatão, por exemplo, imagina um morador de Cubatão que ainda, além do processo natural, pode ter o processo efetivamente de uma eleição municipal. Dentro desse cenário. É bem possível. É uma outra, é mais complexo ainda, né? Então, mas eu volto a dizer, o tempo, quem tiver mais assim força agora para aparecer, quem tiver já um nome mais consolidado, tem mais chance daquele que nunca foi candidato, está começando, isso sem sombra de dúvida. Não sei se vai ser bom para quem já está no poder ou não, vai depender do cenário que vai se apresentar também, essas manifestações, que impacto que isso vai ter nesse sentido. Vamos aguardar a Copa do Mundo, estamos aí há menos de uma semana do início da Copa, e nesse sentido, doutor Papa, para a gente encerrar, já estamos no final do programa, o Museu Pelé aí vai ser inaugurado, tudo indica, dia 15, domingo, com a presença da presidente Dilma, do governador Geraldo Alckmin e, evidentemente, do rei Pelé. No dia 15 seria aberto à população no dia 16. Vai ser o grande atrativo, imagino, da Copa do Mundo, não, doutor Papa? Essa obra vale o registro de que ela foi iniciada na sua administração e foi concebida no local, exatamente no local, no Valongo, concebida também no seu governo. Como é que o senhor está acompanhando a obra e, ao mesmo tempo, e essa expectativa em torno do grande atrativo que será, sem dúvida, o Museu Pelé na Copa do Mundo?
eu acompanho com muita alegria, com muito otimismo, sempre apostei na revitalização e recuperação econômica do centro histórico. Hoje, olhando o centro de hoje, Chico, e olhando, Fernando, e olhando há alguns anos atrás, que era só abandono, lixo, insegurança, e ver hoje a estação do Valongo, que foi comprada pela prefeitura, aqueles casarões do Valongo que eram ruínas, recuperados, são maravilhosos, uma arquitetura linda, com azulejos portugueses, enfim, recuperando a paisagem, e com um equipamento desse, Museu Pelé, que vai atrair gente do mundo inteiro. Um hotel, quando eu dizia que apostava na construção de um hotel moderno no centro da cidade, me chamavam de louco. Hoje tem um hotel praticamente pronto, junto com o centro empresarial e ao lado do primeiro edifício da Petrobras, do complexo da Petrobras. Isso tudo, olha, é uma alegria tão grande, Chico, ver aqueles bares vazios, abandonados. Era uma pena ver aqueles proprietários dos bares ali da Rua São Bento, que só estavam ali esperando a morte chegar, porque não tinha nada, não tinha mais o que fazer. Um ou outro pinguço chegava ali para tomar, mas era só, quer dizer, não conseguiam sobreviver. Hoje, reformando os seus estabelecimentos, transformando em restaurantes, em cafés, em bares. A linha do bonde passando ali, é a vida de novo fluindo no centro da cidade. Isso tudo está bem representado agora no Museu Pelé. E quanto às visitas ilustres, para fechar, eu queria dizer o seguinte: é muito importante a presença da Presidência da República aqui, honrosa presença do governador Geraldo Alckmin, de políticos que vão sobrar por ali, se acotovelar por ali. Mas o importante mesmo é a homenagem ao Pelé. Claro. Né? O fundamental é a presença do Pelé, o que ele representa e representou sempre para o esporte brasileiro. Uma esperança para crianças brasileiras de que, se um garoto pobre do interior de Minas pôde chegar onde chegou, todos podemos. Sem dúvida nenhuma. Doutor Papa, teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado, Fernando de Maria. Mais uma vez, como comentarista, agradeço a toda a equipe, a Paula e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.